Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Excel básico. Vamos dar andamento à nossa semana 2, fórmulas e funções. Nessa videoaula vamos ver especificamente a função C, que é uma das funções mais importantes existentes dentro do Excel. Essa videoaula realmente, mais do que as outras, deve-se prestar bastante atenção, pois o conteúdo da função C é bem diferente do que nós já estudamos até agora das funções já estudadas: soma, média, máximo, mínimo ou min, maior e menor. E a função C, o entendimento dela vai ajudar bastante no uso de outras funções, como conte.C e soma-C, por exemplo. Pois bem, pessoal, a função C é uma função comparativa, né? Ela serve quando você necessita comparar um ou mais valores de forma a retornar resultados de acordo com o que foi descrito na fórmula. Trocando em miúdos, quer dizer que dependendo do resultado da comparação, ele pode gerar, vamos dizer, respostas diferentes. Como trabalha com comparações, então deve-se conhecer quais são os operadores relacionais existentes para comparar valores. É comum encontrar os termos operadores relacionais e operadores de comparação. Okay? Operadores relacionais, como o nome diz, de fazer uma relação entre determinados conteúdos. Então, nessa tabelinha mostrada no slide, é possível perceber os operadores tá, e equivalente a qual comparação que ele faz. Tá? Esses operadores é realmente a forma que deve ser escrito dentro do Excel. Então, você tem um sinal de igual, que equivale a igual a alguma coisa. Você tem o sinal de menor e maior, que combinados significa diferente de. Você tem o sinal de menor, que significa menor que. Em seguida você tem menor e igual, então significa menor ou igual a alguma coisa. Você tem o operador maior, significa maior que. E o operador maior com o sinal de igual, que é maior ou igual a. É extremamente importante saber entender e compreender esses operadores. Pois bem, pessoal, a função C tem uma sintaxe totalmente diferente do que nós vimos até agora. A função C, como qualquer outra função, ela começa com um sinal de igual, em seguida o nome da função, no caso C, abre parênteses. E aí nós temos basicamente três parâmetros. O teste lógico, que é a condição que vai ser testada. Depois vai ter um ponto e vírgula, você vai ter o parâmetro valor ser verdadeiro, isto é, se o teste lógico for retornar como resultado verdadeiro, ele vai fazer o que tiver dentro desse parâmetro aqui, valor se verdadeiro. Em seguida, ponto e vírgula, valor se falso. Ok. E fecha parênteses. Pois bem, pessoal, então um teste lógico é a condição que você vai usar para testar, tá? E essa condição pode retornar um valor verdadeiro ou um valor falso. Então, se a condição, o teste lógico trouxer como resultado verdadeiro, ele vai fazer o que tiver definido no parâmetro da função C, valor se verdadeiro. Se o teste lógico for testado for falso, ele vai trazer o valor comparativo, o valor se falso. Pois bem, pessoal, para entender melhor isso, vou dar um exemplo, exemplos clássicos em qualquer curso de Excel. Então tem aqui, se a média do aluno for maior que 6, ele será aprovado. Então tem uma planilhazinha aqui mostrando uma imagem. Então tem aqui coluna na célula A2 o conteúdo referente à prova 1, na célula B2 o conteúdo referente à prova 2. Eu tenho aqui na célula A4 a média, e na célula B4 escrito aprovado, a situação do aluno aprovado. Pois bem, como é que se escreve isso usando a função C? Primeira coisa, a gente tem que interpretar o problema. Perceba que ele pode ter dois resultados diferentes dependendo da nota, dependendo da média. Ele pode ser aprovado ou reprovado. Então, esses casos onde você vai ter que avaliar um valor e ele pode trazer diferentes resultados, é um exemplo de quando você pode usar a função C. Então, na célula B4 seria digitado dessa forma: igual se, abre parênteses, A4 maior ou igual a 6. Perceba que A4 é a célula onde foi calculado a média.
Por quê? Para saber se ele é aprovado ou reprovado, eu tenho que avaliar o valor da média. Então, eu estou pedindo para o Excel comparar o valor que está dentro da célula 4, que é a média, comparar com 6, se ele é maior ou igual a 6. Se ele for, o primeiro ponto e vírgula eu costumo traduzir como então. Acho que fica mais fácil interpretar, entender a função C dessa forma. Então, o que vai acontecer com o aluno? Ele vai ser aprovado. Logo, aparecendo escrito na célula B4, onde eu estou digitando, o texto aprovado. Importante frisar que o texto ele está vindo entre aspas, ok? Isso é obrigatório. Lembrando que isso aqui é o valor ser verdadeiro. Então, se o A4 for 6, 7, 8, enfim, acima ou maior ou igual a 6, ele vai fazer o que tiver na parte do verdadeiro, porque isso aqui retornou verdadeiro. Por exemplo, a média é 10. 10 é maior ou igual a 6? Sim, é verdade. Então, faça o que tiver no parâmetro valor ser verdadeiro. Olha aqui a função C. Se isso não for verdadeiro, ok? Se a condição não for verdadeira, então ele vai fazer o que tiver depois desse ponto e vírgula, que no caso é o que é o valor falso. Então nós leríamos, verifique para mim, Excel, se o A4 é maior ou igual a 6. Se ele for, então ele é aprovado. Se não, quer dizer, se ele não for, logo ele vai ser reprovado. Perceba também o texto está entre aspas. Tá? Então na célula 4, contém o valor da média do aluno, é ela que vai ser usada para fazer comparação, para saber se o aluno alcançou a média ou não, é o teste lógico. Aprovado é o valor se o resultado do teste lógico for verdadeiro, quer dizer, se o teste lógico analisado aqui for verdadeiro, vai escrever aprovado. E reprovado, quer dizer, é o valor se o resultado do teste lógico for falso, quer dizer, se isso não for verdade, por exemplo, se a média fosse 5, ele iria comparar 5 é maior ou igual a 6? Não, é falso. Ok? Então ele pularia para o parâmetro valor se falso da função C. Mais um exemplozinho aqui. Então vamos supor que um funcionário receberá um vale-refeição. Porém, só funcionários que recebem abaixo de 5 mil vão receber este benefício, que é de R$200. Então perceba, questão de interpretar. Se o funcionário recebe mais de 5 mil reais, ele não ganha vale-refeição. Se ele recebe abaixo de 5 mil, ele ganha. Então, quer dizer, eu tenho que analisar o salário da pessoa do funcionário, tá? Para saber se ele vai ganhar, tem direito ou não a vale-refeição. Por isso que tem que ser interpretado o problema para ver se eu vou, se é necessário usar a função C. Então, tem aqui um desenho, uma forma mais clara de entender. Então, perceba que se o salário for maior ou igual a maior que 5 mil, então 200. Se não, 0. Tá? Perceba que, na verdade, isso aqui está invertido. Né? Se salário menor que 5 mil, então ele vai receber 200. Se não, é 0. Ok? Então, pessoal, o correto aqui eu tenho, na planilhazinha eu tenho o nome dos funcionários, os salários e o vale-refeição de cada um. Olha, o que eu digitei dentro da célula B2, que foi a primeira a calcular? Eu coloquei se B2 menor que 5 mil. Quer dizer, o que é o B2? É o salário do primeiro funcionário. Então, estou dizendo para o Excel, verifica para mim se o salário do primeiro funcionário, que é o Pedro, ele é menor que 5 mil. Se for verdade, quer dizer, se for menor que 5 mil, ele vai fazer o que tiver depois do primeiro ponto e vírgula, que é o valor verdadeiro da função C. Então ele vai digitar, vai aparecer 200 aqui na célula C2. Se não, quer dizer, se isso não for verdade, por exemplo, você ganhar 5.100, 5 mil, porque 5 mil já não é menor que 5 mil, né? Não seria igual a 5 mil, então isso aqui seria falso. Então logo eu receberia 0. Ok? Mais um exemplo. Então vamos supor que o funcionário receberá um aumento no salário, sendo tabela abaixo. Eu tenho um funcionário que recebe até R$ 1.999,99 centavos. Ele vai ter um aumento de 20% do salário. E se ele ganhar mais de R$2.000, inclusive, entenda que quando aparecer inclusive, quer dizer que 2.000 também conta. Então quer dizer maior ou igual a 2.000. Ele vai ter um aumento de 15%. Aqui na planilha já é mostrado todos os cálculos. Então quer dizer, eu teria inicialmente nome, salário, vale-refeição. E
depois eu teria que calcular o aumento em reais, ok? Que seria a porcentagem aqui de acordo com o salário dele. Então, na célula D2, D de dado 2, eu digitaria essa função. Igual se, abro parênteses, vou ter que verificar o salário. Lembre-se que ele vai ter o aumento, né, de acordo com o salário que ele ganha. Tá, ok? Então ele pode ganhar 20% ou pode ganhar 15%, dependendo do salário que ele recebe. Logo é um exemplo da função que eu devo usar, a função C. Então, eu tenho que verificar se o valor contido na célula B2, que é o salário, é menor que 2.000. Tá, ok? Se ele for menor que 2.000, então ele vai calcular 20% do salário do funcionário. Lembra que eu já expliquei na videoaula de porcentagem. 20% vezes o salário, no caso, na célula B2. Se esse teste lógico for falso, quer dizer, se ele ganhar mais que R$2.000, inclusive R$2.000, tá? Por exemplo, se fosse 2.200, se comprasse B2, 2.200, no caso aqui é 3.500, 3.500 é menor que 2.000? Não, não é. Então isso aqui é falso. Então ele vai pular para a parte do valor se falso da função C e vai calcular o que tiver ali, né, inserido na função. No caso aqui, 15% vezes B2. Né, 15% a porcentagem, B2 o salário. Ok? E aí resultaria nesses cálculos aqui. Ok? E o novo salário, obviamente, é o salário mais o aumento em reais. Pois bem, pessoal, vamos para uma demo rápida para tentar entender, né, demonstrar isso na prática. Vamos para o Excel. Eu tenho primeiro um exercício simples aqui. Eu tenho um campo para inserir, para informar o número, e aqui para dizer se ele é positivo ou negativo. Ora, então quer dizer, para saber se o número é positivo ou negativo, ora, ele é positivo se for maior que zero. Ele é negativo se for menor que zero. Então quer dizer, eu tenho duas condições aí, né? E nesse caso então tem que usar a função C para testar se ele é maior que zero ou maior que zero ou menor que zero. Então, vou digitar aqui um 9, por exemplo, vou escrever a função C igual se, para o parênteses. Perceba que já aparecem até os parâmetros aqui: teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Neste momento eu estou no teste lógico. Ora, qual é o valor, o que eu tenho que dizer para o Excel? Qual é o valor que eu tenho que dizer para o Excel que eu quero analisar? Eu quero analisar o valor contido na célula B1. Tá? É aqui que eu tenho, esse valor que eu tenho que analisar para saber se é positivo ou negativo. Vou colocar aqui maior que zero. Ponto e vírgula. Ora, valor se verdadeiro. Né? Primeiro, depois do teste lógico, o parâmetro é o valor se verdadeiro. Ora, se o valor de B1 for maior que zero, quer dizer, se for 9, por exemplo, ele é positivo, correto? Então, se esse teste lógico for verdadeiro, vai escrever na célula positivo. Deixa eu digitar corretamente. Positivo, perceba as aspas. Ok? Ponto e vírgula, valor se falso. Quer dizer, se esse teste lógico der falso, ele vai ser negativo. Ora, em que casos que ele vai ser negativo? Quando o valor de B1 for menor que zero. Por exemplo, se eu tivesse digitado menos 10, eu substituiria aqui B1, né, na função eu leria. Menos 10 é maior que zero? Não, menos 10 não é maior que zero. Então isso aqui resultaria falso. Logo, ele viria para o valor se falso da função C, resultando negativo. Então logo perceba que se eu der Enter aqui, perfeito, positivo. Se eu digitar menos 10, negativo. Ok? E alguém me pergunta, professor, mas eu poderia fazer, por exemplo, ao invés de maior que zero, eu poderia colocar menor que zero? Sim, perfeitamente. Só que como eu coloquei menor que zero, então eu tenho que inverter o valor se verdadeiro e o valor se falso. Por quê? Vamos considerar, por exemplo, B1, eu digitei menos 10. Então, menos 10 é menor que zero? É. De fato é verdade. Então, se do jeito que eu coloquei aqui desse Enter e fosse analisar, menos 10 é menor que zero? É verdadeiro. Então, ele me traria como resultado positivo. Não faz sentido. Então, na verdade, o correto aqui, o valor menor que zero for verdadeiro, logo ele vai ser negativo. E aqui, se ele for falso, será positivo. Então,
se eu digitasse aqui, por exemplo, 10 positivo, 10 é menor que 0? Não, é falso. Então, viria para cá e me traria como resultado positivo, e é o que procede. Menos 10 negativo, por exemplo, 9, de novo, vou colocar 7 positivo. Vamos para mais uma demozinha aqui. O exercício consiste no seguinte: uma empresa de vendas oferece para seus clientes um desconto que é em função do valor da compra. Este desconto é de 20% se o valor da compra for maior ou igual a 5.000 e 15% se for menor. Isto é, então, dependendo da compra que ele fizer, que o cliente fizer, ele pode ter um desconto de 20% ou de 15%. Então perceba, esse é um caso que eu tenho que usar a função C. Ora, então ele vai ter 20% de desconto se ele comprar mais de 5.000 reais. Se ele comprar menos de 5.000 reais, ele vai ter 15%. Ok? Então, na verdade, maior ou igual a 5.000 reais, ele vai ter 20% de desconto. Então, vamos passar a escrever igual se abre parênteses. Ora, o que eu tenho que analisar para saber se o cliente vai ter desconto? É o valor da compra. Então, perceba que eu estou fazendo aqui no cliente João, B2. Então, se o valor de B2, se o valor da compra for maior ou igual a 5.000, então, perceba que eu estou lendo em bom português, mas colocando ponto e vírgula, como eu já expliquei em slides anteriores. Então, quer dizer, então, ponto e vírgula. Se for isso, vai ter um desconto de 20%, tá, na compra. Então, como que eu faço isso? Lembrando, da mesma forma, eu quero calcular 20% do valor da compra. Então, é 20% vezes o valor que eu quero, né, ter esses 20% de desconto, no caso, o valor da compra. Se esse teste lógico não for verdadeiro, tá, eu vou ter que colocar o parâmetro falso. Logo, eu coloco aqui que não vai ser mais 20%, vai ser 15% do valor da compra, vezes B2. Fecha parênteses. Perceba então que eu estou fazendo o quê? Estou primeiro analisando qual é o valor da compra. No caso, se definir que se o valor da compra for maior ou igual a 5.000, então ele vai calcular 20% do valor da compra. Quer dizer, 20% de 2.000. No caso aqui do João. Se ele não for maior ou igual a 5.000, tá? Se esse teste lógico for falso, no caso do João aqui, por exemplo, ele é 2.000. Então, 2.000 é maior ou igual a 5.000? Não. Então, eu viria para a situação do valor se falso, da função C, e calcularia 15% vezes B2, dando Enter, logo R$300. Tá? Como eu já expliquei em videoaulas anteriores, perceba que nos demais clientes eu não preciso ficar calculando item linha por linha, porque na linha de baixo, ao invés de ser B2, será B3. Na outra linha da Marina, será B4, da Bruna B5. Está pegando os valores sempre da mesma coluna, só mudando a linha. Então, nesse caso, eu posso usar a alça de preenchimento, clico 2 vezes, ele já calcula. Nesse caso aqui, o correto era colocar em valor de moeda. Então, o total com desconto, né, obviamente, é o valor da compra menos o desconto. Logo, ele pagaria então R$1.700. Da mesma forma aqui, B2 menos C2. Então, na linha de baixo seria B3 menos C3, né? Então só está mudando a linha, a coluna permanece, logo eu posso usar a alça de preenchimento. Pessoal, nessa videoaula, né, vimos o que são os operadores relacionais de comparação existentes no Excel, como funciona a função C e sua importância, tá? Como usar a função C com porcentagem, igual eu mostrei nesse último exemplo. Não se esqueça do questionário, né, na descrição do vídeo, e estudem bastante a função C, que é uma função extremamente importante no início. Muita gente fica com dúvidas, né, com complicações dessa função. Pessoal, espero que tenham gostado. Se quiserem tirar dúvidas, postem nos comentários, que eu vou ajudar na medida do possível. Espero ter gostado da videoaula e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.